Imagine viver um dos piores castigos possíveis: o isolamento e o esquecimento. No Brasil, milhares de mulheres privadas de liberdade enfrentam não apenas as grades de uma cela, mas o silêncio que vem de fora, pois mais de um quarto delas não recebe nenhuma visita de familiares ou amigos enquanto cumpre sua pena, um índice de 26,8%. Em comparação, entre os homens encarcerados esse percentual é menor, de 23,3% sem visitas, o que mostra que mesmo num sistema prisional desigual, a solidão pesa mais sobre as mulheres. Para mães, irmãs, filhas, esposas e companheiras, o cárcere não é apenas um espaço físico, é a interrupção de laços fundamentais que mantém vivas suas histórias e afetos. Neste documentário, trazemos à tona as vozes daquelas que permanecem fora das celas, mas que silenciosamente carregam o peso de cuidar, sozinhas, de quem foi arrancado de suas vidas. São histórias de amor, coragem e abandono. E se você vivesse a minha vida? Me chamo Eliane, tenho 43 anos, sou mãe de 5 filhos, 4 meninas e um menino. Eu moro no Floresta, trabalho com auxiliar de serviços gerais na carteira, né? Mas agora eu sou da faxina, diarista. Tô aqui hoje para falar um pouco do Cauã, né? Como é a minha sobrevivência e das irmãs, no caso, sem a presença dele aqui hoje com nós. Cauã sempre foi um menino muito educado. Não tinha reclamações dele na escola, enquanto todo mundo, até eu mesmo, ruim em matemática, sou até hoje, ele sempre tirou as melhores notas em matemática. Era um menino respeitador, tranquilo, calmo. Só uma época que ele entrou num mundo, cheguei a receber uma indicação da professora, que eles até me ajudaram. Parecia que ele estava assim, dentro de um buraco negro que ele não conseguia sair. Aí fomos frequentar a psicóloga, a escola lá arrumou, mas na verdade o psicólogo era para mim, né, e para o pai dele, né, que acabou que a gente acha que é para criança e acaba sendo para nós, né, e que a gente fomos entender porque o Cauã tinha entrado nesse mundinho de isolação que ele não queria sair. Eu e o pai dele chegamos numa época que a gente já não estava muito se entendendo, então ele presenciou algumas discussões nossas, então isso afetou muito ele. Ele sempre gostou muito de moto, então ele sempre falava: mãe, vou trabalhar, vou comprar minha moto, vou trabalhar de motoboy, mototáxi. Ele chegou a trabalhar de carteira assinada, né? E o primeiro dinheirinho dele ele foi juntando e comprou uma moto. Realizado o sonho dele, também veio a luxúria, né? Moto, ostentação, mulheres, baladas, bebidas. Não é que isso seja errado, né? Mas o foco mesmo, ele foi se perdendo. A primeira vez, quando o Cauã foi privado da sua liberdade, na noite anterior não tinha dormido nada. E aconteceu até um fato que eu não consigo explicar, né? Porque geralmente a gente vai tomar o nosso banho para dormir, coloca uma roupa mais confortável. E naquele dia eu dormi de calça jeans e casaco, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E com pensamento ruim. Eu acordei naquele momento já armada, fui para a cozinha, botei um louvor no celular, fui lavar a louça e de repente meu celular toca. E dali eu já sabia. Meu coração sabia. E ali foi o pior dia da minha vida. Foi ali que tudo começou. Foi dali que já me vi sem chão, já me vi sem destino, sem rumo, sem paradeiro, sem nada. E minha preocupação era ajudar ele, o que, que eu podia fazer naquele momento. E depois a minha preocupação foi como chegar em casa e dar essa notícia para as irmãs, que era muito agarrada com ele. Meu nome é Tami, tenho 18 anos, sou irmã do Cauã. Eu e o Cauã sempre fomos muito apegados. Crescemos juntos, brincávamos juntos. A nossa juventude, a gente foi ficando cada vez mais próximos, saímos juntos, fazia tudo junto. E quando o Cauã, entre seus 18, saiu de casa, eu fiquei mal, porque eu sentia a falta dele em muitos momentos no meu aniversário, mesmo ele estando aqui, não parecia que ele estava aqui. E quando ele foi preso,
acabou me afetando ainda mais. Ela teve uma depressão muito forte. Foi onde eu achei que eu iria perder ela. Se cortou, tomou um monte de remédio. Corri com ela para a UPA, desvalida no meu colo. E esse dia, para mim, foi também um dia muito difícil. Eu falei, Senhor, não faz isso comigo não, porque eu não aguento. Eu não sou forte, eu pareço ser forte, mas eu não sou. Eu perguntava a ela por que ela estava fazendo isso, ela morria, né? Eu só tenho saudade do meu irmão. Faz um ano, em setembro, dia 17 de setembro de 2024, e eu me via perdida no dia. Não sabia, minha cabeça não estava ali. Sentia tanta falta dele, eu sentia tanta dor que eu não sabia o que fazer, o que falar, como me expressar para minha mãe ou para ele mesmo, que não tinha como falar. Eu pegava meu celular e escrevia cartas para ele, que eu sei que ele não ia ver. E hoje nós luta, né? Contra a ansiedade dela, contra a depressão. Quando eu estava recomeçando a voltar para a linha dos trilhos, a trabalhar, foi onde que eu tive que parar tudo de novo para ficar em pró dela. Porque os remédios que ela estava tomando, até para ir no banheiro eu tinha que acompanhar. Para dar comida eu tinha que dar, para dar banho eu tinha que dar. Estamos nessa luta até hoje? Estamos. Porque, como a médica disse, a depressão, ela não é da noite para o dia que ela acaba. É com muito amor, é com muito carinho, é o dia a dia. Saída dele. Estava numa visita, fui fazer uma visita. Foi eu, o pai dele e a irmã dele. Foi a primeira vez do pai e da irmã e ele estava ansioso. A gente não sabia, nem ele sabia que o alvará dele tinha caído. Quando deu umas 3 horas, chamaram o nome dele e ali ele foi solto. E aquele momento ali para mim foi maravilhoso. Eu saindo dali pela primeira vez, segurando meu filho. Ele chegou aqui em casa, ele sentou no sofá, como se ele tivesse preso. Porque o jeito que ele me falava que ele ficava lá, foi o jeito que ele ficou aqui no meu sofá. Perdido, perdido. Eu que lembrava, filho, levanta. Você não está preso, filho, vai lá no fogão. Filho, anda. Filho, vamos fazer isso. Porque ele estava muito perdido. O Cauã ficou 1 ano e 3 meses, retornou, ficou 2 meses. 2 meses só, do lado de fora. E 2 meses depois eu tive a notícia de novo que o Cauã tinha sido privado da sua liberdade. 5 meses que ele tá privado. Tá voltando as sensações tudo de novo. Voltar que tá. Meu nome é Amanda, tenho 28 anos, atualmente moro no estado da Saudade. Sou casada, né, amigavelmente. Tenho 3 filhas, uma de 8 anos, primeiro relacionamento, e as gêmeas, né, que vieram do milagre, de 2 anos. Falar do Igor, né, meu marido, pai das minhas filhas, as gêmeas. Uma pessoa maravilhosa, incrível, né, me ajudou muito. Eu já morava aqui, na Estrada da Saudade. Ele já tinha outros processos na justiça e ele sempre vinha para Petrópolis para poder assinar. Aí, belo dia, a gente foi, se conheceu assim pessoalmente, né? Ficamos e tal. Quando viu, já tava namorando, tava morando juntos, tava tudo a moda doida já. Tava tudo ótimo. Ele veio, tava trabalhando na loja da Lourdes, né? Que é a loja que a mãe dele trabalha. Era tudo maravilhoso. Não tinha briga, às vezes eu queria brigar, mas ele não brigava. Tava até nervoso, às vezes eu queria brigar e não brigava. Tava muito bem, mas aí ele já fumava maconha, só que a avó dele veio a falecer. E ele foi se envolvendo com outras drogas. Aí começou a dar problema lá na loja, ele saiu, né? E ele começou a trabalhar de refrigeração. Aí depois ele disse que tinha parado, separamos, voltamos. Aí ele continuou nesse serviço. Eu já trabalhava na Condep, na varreção de rua. Continuei. Nesses 4 meses a gente ficou separado, nós voltamos. Novembro, dezembro eu estava grávida. E ele queria muito, muito ser pai, mas eu não podia engravidar até então, porque me deu um problema no útero.
Eu fiquei 1 mês e pouco internada, tive 4 hemorragias, parada cardíaca, me deu mais de 40 coágulos no útero. E os médicos falaram que eu nunca mais ia ter filho. Para surpresa de muitos, né? Principalmente da minha, eu estava grávida de gêmeos, quase de um troço. Começo da gravidez, estava tudo bem. Só que com 4 meses eu tive que afastar do serviço, ficar internada, porque eu estava com o colo do útero baixo e estava com risco de perder as meninas. Aí internei, aí ele ficou no hospital comigo o tempo todo, não queria ir embora de jeito nenhum, ficou com a mesma roupa, todo mundo falava para ele ir embora, não queria ir, ficou lá comigo o tempo todo. Viemos para casa. Belo dia ele sumiu. Ficou 10 dias sumido. Eu fiquei desesperada. Falei, não sei se está vivo, será que aconteceu? Se foi preso, eu fiquei desesperada. Porque antes de eu conhecer ele já tinha outros processos, já tinha sido preso. Aí, belo dia, ele me mandou mensagem perguntando se podia voltar, se queria conversar, que não sei o quê. Primeiro eu surtei, né? Primeiro eu já matar ele. Aceitei de volta, conversamos, entendendo. Aí eu comecei a perceber as atitudes dele que estava estranha. Ele não estava indo trabalhar, mas para mim ele falava que estava indo. Era droga, foi a porcaria do crack. E isso daí foi destruindo, né? Foi acabando, porque ele começou a sumir, ele pedia dinheiro para os outros, falando que era para dentro de casa, falando que era para as crianças. Eu não podia ter nada, que ele roubava tudo. E eu grávida, com gravidez de risco, hipertensa, que eu sou hipertensa, ansiedade, depressão, tudo junto. Eu pensava em desistir, mas na verdade eu não tinha coragem, eu não queria. Eu pensava na verdade tudo que ele foi para mim antes da droga, antes do crack. Eu já sabia que ele fumava maconha, né? Mas isso também não me incomodava, até porque eu também fumava. Hoje eu não fumo mais, mas eu também fumava. Ele assumiu a minha filha, né? Que não era dele, ele assumiu, ele foi um pai para ela, uma coisa que ela nunca teve. Ele respeitava minha filha, ele me respeitava. Eu não pensava só na parte que ele me deixou em casa com 3 crianças para ir para rua usar droga. Me machucava, sim, lógico, todo mundo falava, ah, tu é maluca. Mas assim, ele não me largou para ficar com outra mulher. Ele entrou num vício, que é uma coisa difícil. Assim, a pessoa ela tenta sair daquilo, ela quer sair daquilo, e pelo fato de ela não conseguir, ela se entrega mais ainda. E eu já fui do meio das drogas, eu sei como que isso é difícil. Por mais que aquilo me machucava muito, eu ficava noites acordada na esperança dele voltar, sem saber se estava vivo, se estava morto. Era desgastante? Era. Só que eu tinha certeza, eu tinha fé que ele ia voltar melhor do que ele até já foi. Quando ele foi morar na rua, foi até engraçado, porque eu falei assim, amor, o lixeiro tá descendo, bota o lixo pra fora, por favor. Aí ele foi, eu escutei o portão abrir, não escutei mais barulho de nada. Na hora que eu levantei, o lixo no mesmo lugar, no canto da porta lá de fora, o portão aberto, e cadê o Igor? Não sei. O Igor saiu com a roupa do corpo, sumiu. Eu só pensava que alguém matou o Igor, porque ele já estava roubando. Então eu falei, pronto, roubou alguém na rua, alguém matou ele. 29 dias desaparecido. Procuramos tudo quanto é canto, não achamos lugar nenhum. Quando faltava um dia para fazer o mês que ele estava desaparecido, a assistente social do hospital de Saracuruna ligou. Ele estava baleado na mão, no braço, estava todo machucado. E ele só sobreviveu porque fingiu que estava morto. Trouxemos ele de volta para casa, cheio de pino na mão, no braço, cheio de ferro, estourou os ossos tudo, todo machucado. Chegou em casa, dei banho, cuidei, ele surtou de novo. Foi pra rua de novo, só que dessa vez ele ficou aqui em cima. Todo mundo via, menos a gente da família. Todo mundo via, quando a gente corria já não estava mais. Eu fiquei várias madrugadas na rua procurando ele, acordei vários moradores de rua achando que era ele. Aí nesses 2 meses teve um sábado, uma chuva, 1h20 da manhã ele apareceu. Todo molhado, sujo, fedendo, magro, não falou nada. Só entrou, tomou um banho, ficou 40 minutos sentado no box, de cabeça baixa, bateu 2 pratos de comida e dormiu. Não falou nada. A vontade de matar é. Mas, se ele procurou ajuda, tive que entender, né, que não era hora de brigar, que era hora de acolher e ajudar. Se eu brigasse com ele, podia ser que ele surtasse na mesma hora, pegasse e fosse embora de novo e acontecesse coisas até pior. Ajudei, mãe dele ajudou, todo mundo ajudou. Levamos para fazer exame porque estava muito magro, estava com anemia profunda. Começou a tomar remédio controlado. Faltava alguns dias para o aniversário de 1 ano das crianças.
Aí ele falou que ele queria se internar, ele só queria passar o aniversário das meninas. Passou o aniversário das nossas filhas, ele foi pra clínica, né, pra poder se tratar. Um mês dele internado, eu recebi a notícia que saiu o mandato de prisão para ele. Agora que ele resolveu procurar ajuda, acontece isso logo agora. Foram lá na clínica que ele estava e deram a ordem de prisão. Passou uns 4, 5 meses que ele já estava preso, oficial de justiça procurando de novo por conta de outros processos. Falei, já está preso, dia 23 de outubro. Faz um ano ainda que ele está. Não está sendo fácil. Depois que nossas filhas nasceram, eu não pude retornar para o meu serviço. Eu não tinha ninguém para deixar elas. A tia dele ia olhar elas. Ela veio falecer. Fiz o cadastro dela na Secretaria de Educação para ir para a creche. Eu não consegui vaga até hoje. Minhas filhas já estão com 2 anos. Elas estão na fila de espera desde 5 meses. Tirei minha licença, eu pedi meu mês de férias, fiquei 7 meses em casa. Só que eu tinha que retornar e eu não tinha com quem deixar meus filhos. Então, falei, o que eu vou fazer? Vou ter que parar de trabalhar. E tô até hoje assim, nessa complicação, tendo que depender da minha mãe, tendo que depender da minha sogra. Eu não tenho Bolsa Família, porque eu trabalhava, então não tinha direito. Agora eu tô desempregada, já fui na secretaria, no CRAS, no conselho, na defensoria, em tudo, não consigo. Minha vida virou de cabeça para baixo. A minha filha mais velha é muito agarrada com ele, começou a ter ansiedade. As mais novas, toda vez quer chamar papai, papai. Se a gente for sair, quando a gente volta, elas entram procurando. Eu falei que eu ia ir lá, no presídio. Só que eu pensei bem, eu falei, eu não vou. Sabe por quê? Não é a primeira vez que ele tá lá. Igual eu já fui assim. Eu já roubei, já trafiquei, já me envolvi em morte, em várias coisas. E assim, ele sempre teve regalia, sempre teve a mãozinha por cima. Então eu falei assim, para ele aprender dessa vez, ele vai ter que estar lá sozinho. Ele vai ter que passar sozinho para ele aprender, que se ele, toda vez ele tiver moleza, ele não vai aprender. Eu cresci dentro do presídio, desde a barriga da minha mãe. O meu avô ficou preso, a minha mãe visitou meu avô. Grávida da minha irmã nasceu, minha mãe foi com a minha irmã. Minha mãe foi grávida de mim, eu nasci, minha mãe foi comigo, com a minha irmã, minha mãe engravidou da mais nova, minha mãe ia com nós três, durante 9 anos visitando meu avô. Eu cresci com meu pai preso, meu pai ia, voltava, fugia da cadeia, fazia rebelião. Eu falei, eu não vou ficar vivendo isso. Eu tô com ele, eu não vou abandonar ele, eu respeito ele, mas lá dentro do presídio eu não vou levar minhas filhas também lá. Eu não quero que minhas filhas cresçam da mesma forma que eu cresci. Meu nome é Juliana Daiana da Costa, sou moradora aqui de Petrópolis, sou costureira, mãe de 3 filhos, casada. Estou aqui para poder falar sobre o meu filho, Marcos Vinícius da Costa Cardoso, e contar um pouquinho da nossa história. Nas 3 gravidez o pai nos deixou, e isso já mexe com a gente, né? Já mexe com a mãe, já mexe, né? Desestabiliza. Eu tive ele com 17 anos, sempre trabalhei para poder cuidar deles. Então, Marcos Vinícius foi crescendo, estudando, sempre uma criança muito boa, tímido. Teve uma época que deu um pouquinho de trabalho, né? Não querendo estudar muito, mas sempre uma criança amorosa. Mas o relacionamento do Marcos Vinícius com o pai não era muito bom, porque ele via essa covardia do pai me bater na frente das crianças. Então, ele foi crescendo meio revoltado, meio distante do pai. E eu sempre naquela esperança do pai melhorar, do pai, não, um dia ele vai mudar, um dia ele vai melhorar. O pai só trabalhava, e os filhos foram crescendo com o pai não estando presente. Em relação à adolescência, ele tinha 15 anos e se apaixonou pela menina. Lutaram por esse amor e tiveram um relacionamento bacana durante um bom tempo. Então ele com 15 anos já começou a trabalhar comigo. Foi legal, porque né, ele estava ali pertinho de mim, né, estudando à noite. Até que eu falei com ele, filho, você está trabalhando de carteira assinada, então você merece uma moto, então vai lá e compra uma moto na agência. E foi isso que ele fez. Foi uma fase boa, que ele estava trabalhando, ganhando dinheiro dele, estava namorando, se divertia, tinha compromisso, tinha responsabilidade. Aos 19 anos,
né? Depois um pouquinho da pandemia, entre o intervalo da pandemia, foi a minha surpresa, né? Eu comecei a perceber que ele estava mudando o comportamento. E nesse meio tempo da pandemia, eu abri uma facção na minha casa. E tinha umas 4 pessoas trabalhando comigo. E nesse meio tempo, ele estranho, começou a, né, ficar diferente, saindo muito com a moto, até o momento que eu descobri que ele estava depositando dinheiro para o tráfico. Foi muito rápido, foi muito rápido. Foi no intervalo de 4, 5 meses. E foi isso. A menina chegou lá em casa dizendo que o Marcos Vinícius tinha sido preso. O irmão dele, João Vitor, era do batalhão. Ele foi em casa me buscar. Aí eu e o irmão na delegacia e a polícia rodando com o Marcos Vinícius para saber as informações que eles precisavam. A minha filha, caçula, ela estudando, cheia de livros, aí chega uns 10 policiais na minha casa. Minha filha estava lá, com as costureiras, e eu na delegacia com o irmão, esperando ele chegar. Reviraram o quarto do meu filho, né, mexeram em tudo e acharam a carga lá no guarda-roupa do meu filho. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito, porque o Marcos Vinícius não precisava disso. Eu sempre trabalhei, ele também estava trabalhando, comprou a moto dele nova, estava pagando direitinho, não precisava de ter se envolvido, né, com essas coisas, mas infelizmente Marcos Vinícius perdeu o que ele mais amava na vida, né? Primeiro a família, depois a namorada, depois a moto, e foi perdendo tudo em troca de uma ilusão. Não foi fácil descer a primeira vez, descer para Bangu, sendo que às vezes na família já tinha passado por isso, né? Minha tia já tinha passado por isso, o pai ficou muito chocado, muito triste, muito abalado. Ele falou que eu não ia conseguir ir lá visitar meu filho porque eu não ia ter estrutura, não ia conseguir, mas Deus me deu força. E as pernas bamba, coração acelerado, parece que você vai desmaiar, passar mal, mas você, amor de mãe, né? Amor de mãe tudo suporta, né? Amor de mãe, você consegue ir além. Não foi fácil, porque a gente não cria um filho para poder passar por isso, né? E você naquela esperança, naquela luta, você vai lutando, sabendo que um dia aquilo ali vai acabar. E se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que o dia que ele teve o benefício, né? Ele teve o benefício de vir em casa. Nesse período que ele veio visitar a família, que ele tinha que voltar naquele prazo, ele falou que não ia voltar. Ele falou que não ia voltar, e aquilo ali me abalou a família, abalou o pai, é porque a gente sabe que se não voltar é pior. Os amigos aqui fora enchendo a cabeça dele, ele nervoso, a beça, até que ele resolveu mesmo não voltar no período de 7 dias. Aí a gente implorando para ele voltar e ele não quis voltar. Até que a avó, por medo e por tentar, por segurança, a avó acabou entregando ele. Ele ali naquela situação, a minha preocupação era trabalhar para não deixar faltar nada em casa. Tinha os outros irmãos que precisavam da minha atenção também, da minha assistência, porque às vezes, quando acontece essa situação, o mundo da gente desmorona, tu fica sem chão. Eu pagando advogado, aí tive que vender a moto dele, com a permissão dele vender a moto para poder ajudar a pagar o advogado. A ajuda do pai não tive muita, mas o irmão ajudando, a avó ajudando, e eu conversando com as pessoas para ver o que poderia ser feito. Nessa jornada foi só eu que ia visitar e a minha preocupação é ver como ele estava. A minha vida travou, eu paralisei, não tive condições de continuar com a facção, porque ele que me ajudava muito. Eu fiquei congelada, só pensando no que eu ia fazer, pagar o valor do advogado, manter a casa, sempre preocupada com as situações, né? Meu Deus, como é que vai ser? O gasto para ir lá embaixo visitar é muito grande, é muito alto, né? Porque você compra as coisas, né? Tem que levar de tudo. Nesse meio tempo eu parei com a facção, aí veio essa situação da pandemia, que não tinha passado ainda, e eu falei assim, meu Deus, eu não posso deixar de ter uma renda, eu vou ter que voltar a trabalhar de carteira assinada, e graças a Deus eu consegui manter, mas é um baque, na situação financeira é um baque. Você já não compra mais uma calça, você já não compra mais um sapato, a sua vida para, e você só fica pensando em estar ali dando suporte à pessoa que naquele momento é o que mais precisa,
do seu suporte, da sua presença, e a presença, quando a pessoa vai visitar, conta muito, né? O impacto emocional é devastador, né? É muito triste, né? A gente chora muito, a gente fica muito abalada, e aí você tem que lutar contra você mesma para não vir uma depressão, não vir uma recaída, né? Você não começar a exagerar tomando remédios para poder dormir, né? Antidepressivo. Se eu disser para você que é fácil, não é fácil. Passar por esse momento, por essa luta, quando é que vai acabar esse pesadelo, porque parece que é um pesadelo, né, que você está vivendo, parece que a ficha não cai, e saber que tem pessoas que precisam de você, igual eu falei, no caso tinha 2 filhos que ainda precisavam de mim, né, minha filha é muito estudiosa, meu outro filho também muito trabalhador, mas mesmo assim eles ainda precisavam do meu suporte também, assim como o Marcos Vinícius também precisava de mim. Passar por essa situação de você ter um familiar preso, ter o seu filho preso, não é aquilo que você sonhou para ele, não é aquilo que você nunca pensou em passar, nunca imaginou. E isso abala muito toda a família, né? Abalou muito a minha mãe, abalou muito o irmão. Ele cumpriu 4 anos e 5 meses. E quando a gente achou que esse pesadelo estava chegando ao final, porque você, né, vai acompanhando o processo, o meu filho não teve a sorte de muitos que iam passar por esse processo e aprender alguma coisa, né? Eu quero trabalhar, eu quero voltar com a minha vida, eu quero conquistar meus sonhos novamente. E em 2 meses ele teve uma recaída na saúde. Em abril eu percebi que ele não estava bem. E você sentindo que algo estava errado, sentindo que tinha alguma coisa errada, e eu tentando buscar ajuda, e a primeira pessoa que eu falei foi a Morena, da MUG. Eu preciso de ajuda, preciso de socorro lá para o meu filho, eu não sei como é que faz. A Morena imediatamente me ajudou, ela entrou em contato lá com o presídio, com o diretor do presídio, pediu assistência para ele, e eu falei com o advogado, falei com algumas pessoas para poder o meu filho ter ajuda em assistência médica. Só que não deu tempo. Quando foi 10 de maio, véspera Dia das Mães, eu recebi a notícia que o meu filho tinha falecido. E você não acredita? Mas como assim, gente? Como assim? Se semana passada ele estava bem, ele conseguiu lá uma assistência lá, e como assim meu filho está morto? Me deram a notícia assim, sabe? Sem dó, sem piedade. O teu filho acabou de falecer, ele começou a passar mal na sexta-feira, sendo que ele tinha recebido o alvará. Na sexta-feira ele tinha recebido o alvará de soltura. E a gente naquela expectativa, naquela esperança, nossa, teu irmão vai voltar, meu filho, o Marcos vai voltar, vão arrumar o quarto dele, vão lavar as roupinhas dele, porque o Marcos Vinícius está voltando, o alvará dele de soltura chegou. E não passou uma semana. Não passou uma semana, véspera do Dia das Mães, dia 10 de maio de 2025, eu recebo a notícia que meu filho tinha falecido. Sem chance de se despedir, sem chance de saber como é que ele tá, sem chance de saber se ele sofreu, o que aconteceu. Não foi fácil, não foi uma situação fácil. Parecia que eu estava anestesiada, parecia que a ficha não cai, né? Você fala, não tá acontecendo isso, não é comigo, até que eu vi que era o meu filho. Meu nome é Lúcia, eu tenho 46 anos, sempre morei aqui no Floresta, eu tenho 5 filhos. O Eric Martins, ele está preso, vai fazer 6 meses. Ele foi preso a primeira vez com 1 ano e depois retornou de novo, que é agora que ele se encontra preso. O Eric, na infância, foi uma excelente criança. Brigona, sumia, fazia merda, entendeu? Eu pensei que depois que ele crescesse, isso ia mudar um pouco. Mas, tipo assim, não mudou muita coisa, não. O negócio dele era passarinho e moto. Nossa, moto ele gostava muito. O plano dele, quando era criança, era melhorar minha vida. Ele sempre falava, mãe, tudo que nós passamos, quando eu crescer, eu vou dar uma vida melhor para a senhora. Quando o Eric fez 15 anos, ele não quis mais estudar, mas começou a se interessar por negócio de obra. Então começava a fazer o biscate dele, trabalhando na obra. Mas aí ele conheceu uma moça, eles têm um filho junto até hoje. Só que eles não são mais casal. Aí a vida do Eric começou a mudar muito. Naquele dia que o Eric foi preso, foi muito engraçado. Por quê? Porque o dia inteiro na cozinha trabalhando para vender essas coisas que eu gosto.
E o dia estava tranquilo. Até então, a mulher do Eric falou que ele estava trabalhando. Na minha cabeça, ele estava trabalhando. Então, eu levei minha vida normal. Fiz minhas coisas. Quando deu 4 horas, eu desci. A minha empada, com meu cachorro quente para vender. Eu estava na praça, com a touquinha branca, com avental preto, com a calça jeans, chinelo com meia, que é mania. Quando deu 7 horas da noite, a mulher dele me ligou. Ela falou: o Eric foi preso. Eu larguei tudo e saí correndo para a delegacia. Deixei barraca para trás, minhas coisas para trás e saí desesperada com o irmão dele, que tem moto, para a delegacia. Chegamos lá, que eles falaram que ele estava pegando droga daqui do Floresta para vender no Florido. E nisso que eu descobri que estava ele usando crack e a mulher dele cheirando. E meu neto num colchão no chão todo sujo. E tinha bastante droga dentro de casa. Eu sabia que ele usava maconha, mas nesse dia eu não sabia que ele estava vendendo. Então já não era mais tipo uma coisa, uma maconha. Ele já estava no crack. Descobri que ele tinha dívida, descobri que o cara queria matar ele. Primeira coisa que eu pensei foi bater nele, porque eu estava trabalhando. E ele sabe a luta que eu tive para criar ele. Então aquela luta era para criar o irmão dele mais novo. Ele foi preso num sábado, ele ficou domingo, na terça ele desceu. Aí nós fomos lá ver ele descendo. Foi bem na época que Petrópolis estava sofrendo aquelas enchentes, que estava chuva, Petrópolis estava de cabeça para baixo. Foi na época que ele foi preso. Igual eu falo, na época que eu mais precisei dele, ele estava preso. Fiz a carteirinha, fazia a custódia. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada, eu tive que sair, porque não batia os dias que eu trabalhava com os 15 dias que eu tinha que fazer a custódia dele. Mas eu não tive coragem de entrar dentro do presídio para ver ele lá. Fiquei 1 ano sem ver ele. Eu não tive coragem, de jeito nenhum, de entrar no presídio. Eu não me imaginava naquela situação de entrar no presídio e deixar meu filho lá, que eu criei. As custódias eu fazia de 15 em 15 dias, levava as coisas para ele. Mas visitar não tive coragem. Como é que seria a minha reação? Ia ficar doida, bebendo, usando droga? Então eu preferi me resguardar. A única visita que ele teve nesse 1 ano foi da mulher dele para levar o filho dele, porque os irmãos dele não aceitavam ele ficar preso e achava que eu estava dando muita mordomia a ele e ele não ia aprender nada. Porque em 1 ano do Eric eu gastei 12 mil. Pagava o transporte, comprava as coisas de bom e do melhor que ele sempre comeu aqui fora. Eu sempre dando essa mordomia. Botava R$ 200 para dentro. Uma época lá ele falou que tinha quebrado o telefone do menino, já foi mais 5 mil. E eu comecei a fazer muita coisa para ele, muita coisa para ele. Teve um tempo que eu só lembrava dele. Eu esqueci que eu tinha os outros filhos e tinha que ajudar só o Eric. Teve um dia que meu filho levantou de manhã, meu filho de 14, o Guilherme, falou assim: mãe, não tem um pão para nós comer. Mas a bolsa do Eric está cheia de biscoito da vaquinha. A senhora tem noção que a senhora está levando leitinho para ele e eu não tenho leitinho para me beber? Aí, passando 1 ano, ele teve a tal sonhada liberdade. Quando eu vi ele saindo de trás daquele monte de grade, vindo assim na minha direção, com aqueles portões gigantes, aqueles muros horrorosos, eu abracei ele, comecei a chorar muito e pedi: filho, não faz mais isso comigo não, cara. Eu tenho sonhos e agora que eu criei vocês, eu queria realizar pelo menos fez 1000 promessas. E ele saiu com planos de mudança e não mudou. Os irmãos dele falavam a mesma coisa. Você vai fazer pelo Eric e ele não vai mudar nada. E, de certa forma, foi o que aconteceu. Eu fiz muito por ele e ele está lá de novo. Durante 2 meses, o Eric ficou tranquilo, voltou para a família dele, cuidando do filho dele. Só que nisso ele regressou tudo de novo. Começou a usar crack. A mulher já não quis mais ficar com ele. A vida do Eric desmoronou. Ele ficou um tempo aqui em casa, só que aí ele descobriu aonde que estavam as drogas dos meninos, pegou. Aí eu paguei 3.500. Eles não tiraram a vida dele. Aí ele começou a andar na rua. O Eric não tomava banho, aparecia 5, 6 dias depois. Aí eu comecei a andar atrás dele. Aí eu já deixei de novo de viver para viver a vida do Eric. Teve um dia eu passando, foi o dia pior da minha vida. Eu vindo da Estrada da Saudade, eu vi um rapaz dentro da lixeira. Quando eu vi, era ele. Puxei ele pelo cabelo,
Tirei ele de dentro do lixo, ele comia no lixo, sendo que ele nunca precisou disso. Eu tirei ele de dentro do lixo, trouxe ele para casa, dei banho nele, fiz uma janta maravilhosa para ele, essas coisas. Ficou 2 dias, eu e minha irmã dopando ele. Nós arrumamos um calmante que fazia ele dormir. Então, todo dia nós dava isso ele na comida dele, no desespero mesmo de deixar ele. Durante 3 meses, nós conseguimos deixar ele preso dentro de casa só a poder do remédio. Ele só acordava para comer e tomar banho. Só que depois de um tempo ele desconfiou, porque ele achou que ele estava dormindo demais. Aí ele começou a não comer mais. E aí que ele se ligou e voltou para a rua, tudo de novo. Aí começou tudo de novo. Ah, se o meu filho for preso, eu não ajudo em nada. É fácil falar até o ponto de não ser preso. Hoje em dia, nessa cadeia do Eric de hoje, eu fiquei mais rebelde com ele. Eu não fiz carteirinha e não levei custódia para ele. Porque eu penso assim, você errou uma vez, 2 eu não aceito. Porque eles tiveram a mesma criação, os irmãos dele são trabalhador e ele tem profissão. Eu prefiro não saber o que está acontecendo para mim ver o que ele vai fazer de mudança agora. Deus está dando oportunidade, não é que cadeia vai te acabar com os problemas, mas que dá oportunidade para mim não estar chorando lá no caixão. Então a saudade do Eric se tornou uma coisa assim que eu sei que ele está lá, que ele está preso. Da cadeia eu sei que eu vou ver ele. Ele vai sair, eu vou ver ele. Eu não quero ter uma saudade de ir lá visitar ele num túmulo. Isso eu não quero para mim. Então foi por causa disso que dessa vez realmente, não é que eu abri mão dele. Eu estou pensando mais em mim. Eu sofri muito. Eu perdi cabelo. Meu cabelo aqui na frente caiu todinho. Eu fiquei doente. Eu não queria sair de casa. Tive acesso de pânico. Se eu não estivesse em casa, eu achava que ia acontecer alguma coisa e eu não ia ficar sabendo. De 15 em 15 dias, eu tinha que me virar em 130. Para levar roupa, para levar custódia, para levar dinheiro. Então isso mexeu muito comigo. Muito mesmo. E meu psicológico, chegou a 0. Porque de todos os meus filhos, o único que estava errando era ele. Sempre tem alguns comentários. Ah, o Cauã tá assim, foi por culpa sua, você passa muito a mão por cima do Cauã. Só que, como eu disse, eu não me importo. Ele mesmo fala, mãe, a senhora não tem culpa de nada, a senhora não errou, eu que errei. Só que eu sempre coloco para ele que quando eles erram, eu erro também, por amar eles. Então a dor deles é minha dor, todos os dias. Das nossas vidas, né, nós somos julgados. Eu costumo dizer que da minha porta para fora, falam o que quiser e pensam. Da minha porta para dentro, que não pode acontecer isso. Eu nunca me senti julgada, nem aqui, nem fora daqui. Porque teu filho está preso. O que ele fez? Estava roubando. Você quer que eu faça o quê? Tem que mudar ele, é um homem de 25 anos. Eu penso muito nisso, eu não aceito julgamento. E eu aprendi isso porque eu visitei porta de presídio minha vida inteira, entendeu? Guerra Asca Morena, história, cursos. Então aquilo ali tu vai criando uma barreira. Então eu criei a barreira da Lúcia. Eu nunca dei muita ideia para isso, eu nunca olhei para o lado, né? Eu sempre tive a minha visão e o meu coração naquilo que a gente ama, e quando a gente ama, a gente não dá ideia a essas coisas, né? A gente não deixa entrar no coração. A gente sente um pouquinho, né? A gente sente, e até mesmo em relação ao emprego, né? A gente fica preocupado, como é que vai ser no emprego, como é que vai ser voltar à rotina. Essa preocupação sempre nos rodeia, assim. Mas eu acho que o segredo é esse, a gente não olhar para ideias, conversa, burburinhos, você saber quem você é. Tem hora que na minha cabeça eu não sei se é o sistema, se é eu, se é a falha, se é a pessoa. Eu penso 1000 coisas. O tempo que eles ficam à toa lá, eles deviam estar, sei lá, aprendendo a fazer um tijolo, uma cenaria, sabe? Dando assim oportunidades à família ou outras famílias. Eu acho que para começar uma mudança, eles tinham que começar através de nós família. Se tivesse um apoio psicológico é ótimo. A condução dos ônibus eu acho que seria ótimo, porque tem gente que mora muito longe, tem gente que não tem condições. Os gastos são muito altos, né? Então, o que ajudaria as famílias, né, era ter um presídio em Petrópolis, né? Se cada município tivesse o seu presídio, além de não ter superlotação, porque é o que mais a gente vê, né, superlotação, ajudaria as famílias no custo da passagem, né, se tivesse um presídio
em cada município e até mesmo em Petrópolis, né? Aí, assim, a gente não tem o apoio, né, do governo, do estado, do país em si, mas o bom é que tem a ONG, né, das guerreiras, né, representada pela Morena, né, a MUG, tem o CDDH, é um núcleo de mulheres que passam pela mesma situação, famílias que se encontram na mesma situação, seja com o pai, com o filho, com o irmão, marido. Com tudo que eu passei na minha vida, eu fiquei muito fechada e eu sofria calada com aquilo. Eu estava tendo crise de ansiedade, de depressão, crise de pânico, eu não conseguia ficar perto de ninguém, eu só queria saber de morrer. Até o dia que a Morena entrou em contato comigo, começou a conversar comigo e me apresentou o CDDH. E assim, não tem nem explicação. Eu não tinha mais esperança de nada, assim, sabe? Desde a minha primeira palestra no CDDH, eu me senti viva de novo. Eu me senti em casa, eu me senti acolhida, eu me senti amada, segura. Eu me via dentro daquilo, eu sentia eu ali dentro, a minha história ali dentro. É tão confortável que dá vontade de sentar, ficar ali e não ir embora. Hoje eu já consigo conversar sobre isso, botar pra fora. Eu voltei a enxergar que minhas filhas são tudo pra mim, que eu tô viva, que eu tenho que lutar pela minha vida. Ontem eu queria morrer. Depois que o CDH apareceu na minha vida, hoje eu tenho mais vontade ainda de viver. Eu lembro a primeira vez que eu fui convidada, né, que foi até a Morena, que me chamou no privado, me convidou para o espaço lá para mim estar ouvindo uma palestra. E quando eu chego lá, toda sem jeito, né, um monte de mulheres, e ali como eu estava batida, né, e eu não tinha parado com outras mães para estar conversando, para estar colocando, para estar ouvindo, e eu achava que a minha dor era maior, e às vezes a gente entra num mundo que só a nossa dor importa. Não, tem muita gente que sofrem também, que passa por dores maiores do que a nossa. Só que a gente está tão sofrida que a gente não enxerga isso. E ali no CDDH me fez eu enxergar isso. Eu estava sofrendo sim, que ninguém estava desmerecendo a minha dor. É muito importante o acolhimento de mulheres, ainda mais sendo mães. Só a mãe, ela sente a dor da outra. E ver que outras pessoas falando das suas dores, dos seus alicerces, não diminui a nossa dor, mas nos conforta de alguma forma. Eu acho que foi dali que a minha mente mudou tudo. Ter outras mulheres do meu lado, eu, Lúcia, como pessoa, para mim me fortalece e eu tiro dali exemplos, coisas que eu, Lúcia, como mãe de Eric, não faria. Então, dali, eu, Lúcia, construí eu, Lúcia, guerreira. Porque eu saí dali com uma disposição. Chorei pra caramba na sala, mas saí guerreira dali. Eu sei que eu sou capaz. Eu, Lúcia. Graças a Deus que apareceu na minha vida Morena, foi essencial na minha vida, que me ajudou, me orientou, a MUG, né, me orientou em tudo, porque se não fosse essa ONG, né, a gente não ia conseguir nem dar um passo, né, para poder você saber o que fazer nesses momentos. E ela foi essencial e o pessoal da MUG foi essencial para estar me ajudando, me orientando. Foi a Morena que me indicou, que me ajudou, né, que marcou para mim, que fez todo o processo lá para mim, porque senão eu não conseguiria, porque eu não sabia nada, nem como ir, nem como fazer, nada, estava por fora de tudo. A Morena é um anjo na minha vida, eu falo isso sempre, porque falar da Morena, para mim, já até me causa bastante, sei lá. A Morena, tipo assim, eu conheci ela no momento que eu mais precisava. Morena da MUG, então eu não sabia como era levar uma custódia, fazer uma carteirinha. Em menos de um mês eu já estava levando tudo que meu filho precisava, com a ajuda dela. Tudo ali eu aprendi. Então, tudo relacionado a presídio, eu acho que com a ajuda da Morena, tudo fica mais fácil. Morena é Ivanete Paixão, mulher trabalhadora, mãe de 5 filhos, sendo 4 biológicos e um adotivo, 2 deles privados de liberdade. A AMUG, Associação de Mulheres Guerreiras, surgiu a partir do sofrimento dela, quando teve seu primeiro filho privado de liberdade por tráfico. Morena não sabia como chegar a um presídio, tampouco emitir a carteirinha para visitar seu filho, uma vez que os presídios ficam a mais de 100 quilômetros de Petrópolis, Rio de Janeiro. A partir da sua dor, começou a ajudar outras mulheres que estavam passando pela mesma situação. Hoje, a AMUG atende diversos municípios do estado do Rio de Janeiro,
com prioridade de atendimento a Petrópolis e região serrana. Os atendimentos consistem em auxiliar na documentação necessária para a expedição da carteira de visitante, localização do preso, orientação acerca da sucata e custódia, bem como a vestimenta adequada para cada presídio. O objetivo da AMUG é diminuir a dor da família, sobretudo da mulher, mãe, filha e filhos que tenham parentes privados de liberdade. Estes estão sob a tutela do Estado e cumprem suas penas, mas aqui fora, centenas de mulheres sofrem, muitas vezes, sem culpa do erro cometido pelo familiar. Ano passado, a professora, no começo do ano, pediu para me fazer uma carta. Em uma dessas frases, eu escrevi: como está o Cauã? Como o Cauã está? O Cauã melhorou? Essa pergunta me cortou de várias formas, porque era uma coisa que eu queria ver ele bem. Isso é meu sonho, ver ele bem, ver minha família bem é meu sonho. Meu sonho no momento é esse: a minha filha acabar a faculdade, ela está fazendo psicologia, o meu filho também, graças a Deus, trabalhando. Então, o meu sonho nesse momento é ver todos bem e não ver os jovens nessa vida. Mas o meu sonho mesmo que eu tenho hoje, assim, é conseguir, né? Ser uma boa mãe, ver minhas filhas crescer no caminho do bem, se formar, ser feliz. Eu sonho em ir na Bahia. Eu peço a Deus todo dia que me dá muita força para me realizar esse sonho. Porque o sonho dos meus filhos, eu realizei todos. Naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente, contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim.